Então vamos recordar Romanos 3:23, né? Que fala quem tem pecado. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então quem tem pecado? Todos nós, inclusive eu e vocês, né? 1 João 8 diz, né, que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e a verdade não está nele, né? Então tem pessoas que acham que não tem pecado, só porque nunca mataram, nunca roubaram, nunca adulteraram, né? Mas a gente sabe, né, que pecado não é só fazer o mal, pecado também é deixar de fazer o bem, né? E também ter pensamentos, né, que nos levem a ações erradas, né? Ou simplesmente pecados nos pensamentos, né? Então, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus. Então o homem perdeu com o pecado o quê? A presença de Deus, aquela comunhão com Deus que Adão tinha no paraíso, né? E nós não podemos alcançar a glória de Deus por causa do nosso pecado. Então todos temos pecados, né? Então o pecado é um problema que precisa ser resolvido, porque o pecado tem consequência. Vamos ler Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Quais são as consequências do pecado? Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que ele não vos ouça. Então o povo de Israel, naquele tempo de Isaías, orava e não via resposta. E o povo pensou: Deus perdeu o seu poder, ele não pode mais nos livrar. E Isaías diz que o problema não estava com Deus, mas estava com as pessoas, porque elas tinham pecados, perversidades, iniquidades, e isso fazia uma divisão entre elas e Deus, de modo que Deus não estava com eles, de modo que Deus não ouvia as orações deles, de modo que Deus não olhava para eles sem que eles primeiro se voltassem para si mesmos e resolvessem o problema do pecado. Então, baseado em Isaías 59, 1 e 2, nós vemos que Deus se separou de Israel, né, por causa do pecado. E o pecado causa essa separação entre nós e Deus, né? Separação entre nós e Deus. O pecado vai criando barreiras, né, no relacionamento do homem com Deus. Então, quanto mais pecados uma pessoa tiver, mais separado e longe ela estará de Deus, né? Então imagine uma pessoa que comete um pecado, então é como se ela colocasse um tijolo cada dia no muro que a está separando de Deus, né? Essa separação de Deus é descrito de outra forma em Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Romanos 6:23, né, personifica o pecado como um patrão. Quando você trabalha, né, você recebe o seu salário, a sua recompensa, o que lhe é devido, que é a obrigação do patrão te pagar. Mas infelizmente, quando a pessoa trabalha para o pecado é um bom patrão, ele paga certinho
tudo que você merece, com direito a juros e correção monetária. Pode ficar tranquilo. E vem na hora certa. O salário do pecado é a morte, né? A morte no sentido espiritual, né? Então, morte espiritual significa separação de Deus, né? Então, o homem está vivo fisicamente, mas sem tratar de fato o problema do pecado, ele ainda está morto espiritualmente. Porque aquela alma, aquela pessoa, não tem um relacionamento com Deus, né? De fato, Deus não está habitando nele, ele não está habitando em Deus, então não há uma comunhão, mas há uma separação. E separação é morte. Morte física é a separação do corpo, né, do espírito do corpo, né? Morte espiritual é a separação do espírito dentro ou fora desse corpo da presença de Deus. Então, o mundo está cheio de defuntos espirituais. Pessoas que estão andando, vivendo, fazendo e acontecendo, mas espiritualmente não tem vida. São mortos-vivos, né? Vamos ler Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Jesus contou a seguinte história. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Aconteceu morrer o rico. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Também morreu o rico e foi sepultado no inferno, no Hades, no mundo dos mortos. E estando ele em tormentos, ergueu os olhos e viu a Abraão e Lázaro no seu seio. E disse: Pai Abraão, manda a Lázaro que refresque a ponta do dedo, que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ao que Abraão respondeu: Filho, tu recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora aqui ele está consolado, e tu em tormentos, ou atormentado. Disse o rico: Pai Abraão, manda Lázaro que volte à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles não venham também para este lugar de tormento ou de sofrimento. Ao que respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Hoje você vai entender o sentido desta mensagem, desta parábola de Jesus. O fato de ser uma parábola não significa que não aconteceu. A maioria das parábolas de Jesus eram factíveis. Eram histórias que podiam muito bem ter acontecido, sim, em diversas ocasiões. E esta não é diferente. Mas é uma parábola sobre
o mundo espiritual, né? A história aqui é sobre o inferno, ou sobre o Hades, o mundo dos mortos, né? Então essa é a história de alguém que estava sofrendo as consequências da morte espiritual, de ter vivido uma vida como se nunca fosse morrer, de ter vivido uma vida como se todas aquelas advertências das Escrituras fossem bobagens, não fossem se cumprir. Então a pessoa que vive assim está pagando para ver e vai ver o que está pagando, né? Então, agora desta passagem nós vemos, né, que vai haver sofrimento do outro lado da vida para quem não resolve em vida o problema de pecado, né? As pessoas que falam que o inferno é aqui não conhecem a parábola que Jesus contou para explicar que se está ruim aqui, se está sofrendo aqui e está anestesiado achando que está bom, vai sofrer ainda mais no mundo dos mortos. Então vai haver sofrimento do outro lado da vida, para quem não resolve o problema de pecado em tempo. E outra coisa que essa passagem nos mostra, né, é que não há como mudar o destino, né, depois da morte física, né? Então não tem purgatório, né? Não tem missa de sétimo dia, orações, né, para a pessoa sair do limbo e ir para outro lugar. Não existe reencarnação, né? Não existe como mudar o seu destino eterno, né? O mundo dos mortos já é a antessala do julgamento final, né? É como alguém que já é preso preventivamente para depois ser apenas sentenciado e voltar para o mesmo lugar onde estava detido para cumprir o tempo devido, né? Então nós temos que resolver o nosso problema de pecado urgente ainda nesta vida. Amém? Não podemos correr esse risco. Outra coisa que essa passagem mostra é que os mortos não voltam para falar com os vivos, né? Então, nós sabemos que na transfiguração Jesus, né, apareceu Moisés e Elias, né? Mas o fato ali dizia a respeito que agora, né, Jesus que devia ser ouvido, não mais a lei de Moisés antiga, que estaria, né, sendo cancelada por Cristo na cruz, né? Então tinha um propósito, mas em regra, né, os mortos não voltam para falar com os vivos. Esse é o desejo de todo mundo, né, que está aqui. Em vez de seguir a palavra de Deus, queria que alguém voltasse e falasse tudo como é lá, o que está passando. Na verdade, isso não vai acontecer. E geralmente quando acontece uma coisa assim, geralmente, né, no mundo espírita, sempre é coisa boa, né? Nunca é coisa ruim. Então é contraditório com as Escrituras, né? O Espírito está sempre num lugar bom, está sempre lembrando da gente, está sempre, né? Está sempre legal, falando, vem pra cá, que, né, é tudo mentira. Segue Jesus que é melhor, você vai para um lugar melhor. Mas então, né, os mortos não voltam para falar com os vivos. Não é o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? As Escrituras. A importância das Escrituras. Mas ele é fácil demais. 2 vezes no texto, Abraão diz lá para o homem rico no tormento, eles lá no mundo dos vivos têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não, pai Abraão, mas se um morto for lá vai ser melhor. Fala, não, Deus não quer. Deus quer que as pessoas confiem na sua palavra. A pessoa não pode trocar a palavra de Deus perfeita por um contato com o morto, um contato místico, para dar crédito ao contato místico. Dar crédito a um morto, ao invés de seguir o Deus vivo, que se revela na sua palavra perfeita, que é a Bíblia. Não é o plano do Senhor. Então, as Escrituras têm papel fundamental na nossa salvação eterna. É o que Abraão disse. Sabemos que quando Jesus contou esta parábola, ele não tinha morrido na cruz, nem ressuscitado, nem mandado o Espírito Santo. Hoje nós temos mais do que Moisés e os profetas que os judeus tinham.
quando Jesus contou essa parábola. Hoje nós temos Jesus e os apóstolos. Nós devemos ouvir Jesus e os apóstolos no Novo Testamento. Amém? Amém. Se nós ouvirmos Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vamos para o seio de Abraão também. Nós vamos para o paraíso e não para o tormento. Amém? E nós vamos resolver o nosso problema de pecado. Então, terminando aqui a questão, né, quem merece sofrer o castigo eterno no inferno ao lado do homem rico? Todos nós. Né? Porque todos nós somos pecadores. Não há nenhum justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. É Deus quem nos busca. É Deus quem nos transforma para a gente fazer o bem. Mas a gente de nós mesmos, todos nós merecemos o castigo eterno no inferno ao lado do homem rico. Todos nós. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Né? Agora, qual que é o âmago desta parábola? Por que Jesus a contou? Esta parábola, né, eu não puder deixar aqui para o Lucas, que ele vai ensinar bastante a palavra, mas esta parábola é uma advertência e profecia e condenação dos judeus. Por quê? Porque Jesus ressuscitaria dos mortos. E nem assim eles acreditariam. Porque eles deixaram de ouvir Moisés e os profetas. Eles deixaram de realmente prestar atenção nas Escrituras, em passagens como Isaías 53, e outros detalhes das Escrituras para entender o plano de Deus, a vontade de Deus e o Messias. E eles não olharam. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, eles também não creram e por isso foram condenados. É por isso que existe essa frase no final. Se eles não ouvem Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer ou persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Este alguém que ressuscitou dentre os mortos, e mesmo assim não conseguiu convencer os judeus, porque eles nunca tiveram o coração puro para olhar nas suas Escrituras, foi Jesus. Amém? Então nós temos Moisés, os profetas, que testificaram aos judeus de Cristo. Nós temos Jesus e os apóstolos, as Escrituras do Novo Testamento, que também testificam de Cristo que ressuscitou dos mortos. E nós temos tudo para crer e tratar o nosso problema de pecado. Amém? Então é isso. Então, né, essa passagem é a história de alguém, né, que nunca levou a sério, né, pecado ativo, pecado passivo, né, pecado nos pensamentos, e depois estava num lugar da qual ele não queria nem companhia. Nem para lá, abandonou os irmãos para fazer companhia. Nem isso ele queria. Muito bem. Eu observei. Então quem merece sofrer o castigo eterno no inferno ao lado do homem rico? Todos nós. Né? Porque todos nós somos pecadores. Mas Deus, no seu imenso amor e na sua misericórdia, né, Ele não quis nos dar a morte que nós merecemos, mas nos propõe a vida eterna. Então João 3,16 vocês conhecem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então por que Deus mandou o seu Filho? Por amor. Se Deus fosse só justiça, Jesus jamais teria vindo ao mundo. Nós aqui teríamos que dar conta dos nossos próprios pecados, né? Mas felizmente existe um plano de Deus para nos salvar. O plano de Deus para perdoar pecados é uma pessoa, é Jesus, né? Então por amor Deus mandou o seu Filho para nos salvar. Amém?
Deus não quer nos dar a morte que nós merecemos, mas a vida eterna. Por isso, o maior pecado que alguém pode cometer realmente, né, é rejeitar Jesus. Rejeitando Jesus, então não tem mais nada, né, mais desastroso do que isso. Quem crê no Filho tem a vida. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre esta pessoa paira a ira de Deus. E no dia do juízo final, a ira de Deus vai ser toda despejada sobre essa pessoa. João 3,36 diz isso. Vamos ler primeiro Pedro 2, 21 a 25. 1 Pedro 2, 21 a 25. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio do sofrimento deles, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Muito bem. Então, para isto mesmo foste chamados, pois Cristo sofreu, deixando exemplo para nós seguirmos os seus passos. Amém. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje, nem fazia ameaças, mas entregava-se a Deus e julgava retamente, tanto a ele quanto as outras pessoas que o ofendiam. E ele carregou no madeiro os nossos pecados. Ele não tinha nenhum, mas foi o nosso que ele carregou. Para que nós pudéssemos entender que nós precisamos morrer para o pecado e, como diz aí a versão do Lucas, viver uma vida de justiça, viver uma vida correta. Todos nós, sem Jesus, estamos perdidos como ovelhas, sem pastor. Mas por meio do sacrifício, Jesus nos arrebanha de novo para Deus. Amém? Amém. Então, Cristo sofreu o castigo pelos nossos pecados. É por isso que é importante que nós, partimos o pão todo o primeiro dia da semana. Para lembrar que nós devemos tudo a Jesus.